Boa noite, galera. Acho que o microfone estava desligado, vocês não me ouviram. Então, bem-vindo aí a quem chegou agora, quem já está desde o primeiro bloco. Continuamos aí os nossos estudos. Nós estávamos tratando ainda de análise combinatória, tópico que começamos a mexer desde da última aula, que foi ontem, na verdade. Tivemos 2 blocos ontem, já tivemos um bloco hoje. Estamos indo para o 4º bloco aqui de análise combinatória. E mexemos já com princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação. E vamos ver a abordagem, como que a gente identifica e saber de que parte se trata da análise combinatória. Bom, eu vou colocar já a primeira questão aqui na tela para a gente ler, discutir, organizar e saber por onde sai para resolver essa questão. Vamos lá, questão na tela. Em uma circunferência foram marcados 7 pontos distintos. Quantas retas podem ser traçadas passando cada um por 2 destes pontos? Traçando cada uma, né? Cada uma das retas. Voltamos aqui para o quadro. Bom, vamos entender a situação. Eu tenho o seguinte. Tem um círculo aqui, né? Tá aqui. Nesse círculo vou marcar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou chamar esses pontos de ponto A, B, C, D, E, F, G. Tá aqui. O que ele está me dizendo? Eu quero saber quantas retas eu posso delimitar à medida que eu escolho o quê? 2 pontos daquela circunferência para passar uma reta. Gente, pensa o seguinte. Para eu delimitar uma reta, basta que eu marque 2 pontos quaisquer distintos. Ou seja, tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui. Aqui eu só vou delimitar quem? Uma reta, correto? Então, a cada 2 pontos eu vou delimitar uma reta. Então a ideia aqui é eu fazer o quê? Vou fazer a escolha de 2 pontos quaisquer. Bom, supondo aqui que na minha escolha eu escolhesse os pontos A e C. Então, pelos pontos A e C, passa uma reta. Então, vamos imaginar que passa uma reta aqui assim, ó. Beleza. Se eu pensasse aqui nos pontos C e A, eu estou falando do quê? Da mesma reta, né? Não seria o quê? Condições diferentes. Então, aqui já estamos tratando de um assunto da análise combinatória, uma questão da análise combinatória, em que a ordem não é relevante. Ou seja, quando eu escolhi os pontos A e C, isso é diferente de eu escolher o quê? Os pontos C e A. Aliás, não tem diferença entre eu escolher os pontos C e A. E até então, o que nós tínhamos visto, em termos de análise combinatória, o ordenamento sempre tinha sido o quê? Diferente. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma senha de banco, que ela começa aqui com 2 letras e 2 números, vamos supor. AW27. Gente, se minha senha é AW27, se eu troco a ordem do A com W, eu vou conseguir acessar, sei lá, se é uma senha de porta ou senha de banco, vou ter acesso ao que essa senha protege? Não, porque a ordem aqui é relevante. Quando eu mudo o ordenamento dos elementos aqui, eu gero uma nova senha. Aqui não. Quando eu pego A e C e A, a gente continua tratando do quê? Da mesma reta. Bom, então aqui nós chegamos numa parte da análise combinatória que o ordenamento não é relevante. Só é relevante o quê? O agrupamento. A forma como eu agrupo as coisas em determinadas quantidades é o que é relevante, correto? Então pensamos o seguinte. Imagina aqui um conjunto com os seguintes elementos. A, E, I, O, U. Então, eu peguei aqui um conjunto que tem nos quais os elementos dele são o quê? As vogais, né?
Então, eu quero saber o seguinte, de quantas formas eu posso agrupar essas vogais duas em duas, certo? Bom, então vamos aqui. Eu posso pegar aqui A e E, isso sem levar em consideração a ordem. Eu só quero agrupar. Imagina o seguinte, que eu vou escolher duas e vou colocar no saquinho. Não tem ordenamento. Só estou agrupando elas. Então, eu posso ter o A e E, posso ter A e I, posso ter A e O, A e U, posso ter E e I, posso ter E e O, posso ter também aqui E e U, posso ter, bom, foi até o U, agora vai o I e o O. Acho que eu pulei algum elemento aqui, vamos lá. Aí é, aí I, aí O, aí U, aí aqui é I, é I-O, é I-U, I-O, I-U, e depois O, I-U. Tá aqui. Então, se eu fosse agrupar de dois em dois, de quantas formas eu conseguiria fazer isso? Isso sem levar em consideração a ordem. Supondo que eu fosse pegar dois e colocar no saquinho. Então, eu poderia ter um saquinho com aí é, poderia ter um saquinho com aí, poderia ter outro saquinho com aí ó, aí u, e assim sucessivamente, contando todas as nossas possibilidades aqui. Beleza? Então, eu não levei em consideração a ordem, só estou agrupando em determinada quantidade. Então, isso é o que nós vamos chamar na análise combinatória de combinação. Combinar é agrupar sem levar em consideração o quê? O ordenamento dos elementos. E existe o quê? Uma relação matemática, uma formulazinha que vai te dar de quantas formas você pode agrupar, dado o quê? Dado a disponibilidade que você tem e dado em quantas coisas você vai agrupar. Por exemplo, aqui eu estou fazendo o agrupamento de 5 elementos de 2 em 2, não é? Eu tenho 5 elementos e vou agrupar de 2 em 2. Então, isso na análise combinatória a gente vai chamar de quê? Combinação. Então, vamos colocar aqui. Combinação, que a gente vai ler isso aqui assim. Combinação de N elementos tomado P a P. Esse tomado P a P, ele quer dizer o quê? Agrupado de P em P. No nosso caso aqui seria o quê? Agrupado de 2 em 2. Então, eu poderia traduzir isso aqui, no nosso caso, da seguinte forma. Combinação de 5 elementos, que é o total e a minha disponibilidade. E eu tenho aqui uma disponibilidade de 5 elementos, que são as minhas 5 vogais. Tomado de 2 em 2, ou seja, agrupado de 2 em 2. Correto? E essa expressão aqui, ela significa o quê? Ela significa, bom, vamos aqui, combinação de N tomado P a P, significa o quê? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Que a gente já tinha visto isso quando a gente falou de quê? De números binomiais, né? Isso aqui também pode ser representado assim, N P a P, certo? Também é símbolo de combinação. Então, dado do nosso caso concreto aqui, jogando aqui na fórmula, isso vai ficar como? Bom, combinação de 5 tomado 2 a 2, isso vai ser o quê? Opa, aqui tinha que ser igual. Isso vai ser o quê? Primeiramente aqui vem o quê? A minha disponibilidade fatorial, que no caso aqui é 5, eu tenho 5 elementos, então vai ficar 5 fatorial dividido por... Qual é o meu agrupamento? De 2 em 2, então 2 fatorial vezes a minha disponibilidade menos o meu agrupamento, ou seja, vezes 5 menos 2 fatorial. Então isso aqui vai dar o quê?
Bom, isso vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Que isso a gente resolve como? Ah, isso aqui é simples. Desenvolve primeiro o de cima do numerador. 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Posso parar no 3 fatorial? Posso. Bom, 2 fatorial é 2. Posso colocar 2 aqui? Posso. Vezes 3 fatorial. Bom, posso cortar 3 fatorial com 3 fatorial, correto? Posso cortar 3 fatorial, olhei para a câmera aqui que estava saindo bem cortado. Posso cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Então nós vamos ter o quê? 5 vezes 4 dividido por 2, 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10. Então eu teria o quê? 9 grupos com 2 elementos distintos. Que é o que nós encontramos aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aí você pensa, eu poderia fazer da primeira forma, sair contando. Só que alguns casos vão ser muito extensos, muito grande, então vai ficar difícil você pensar o quê? Em fazer no braço. Com 5 elementos já deu 10 possibilidades, se eu tivesse aí uns 10 elementos, uns 15 elementos, daria muito trabalho. Então você tem o quê? Um estudo que pensou isso, e ele traz o quê? Essa representação aqui, que é o que você precisa saber. Bom, então, nos exercícios de análise combinatória, você precisa perceber o quê? Se o ordenamento do elemento, dos indivíduos lá, vão ser relevantes, para identificar se trata-se de um caso do quê? De combinação. Bom, onde é comum a combinação? Gente, é comum quando eu vou falar assim, agrupamento de pessoas, comissão, por exemplo. Vamos encarar o seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma sala de aula com 10 alunos. Então, eu tenho 10 alunos. Tá aqui. Eu quero fazer um grêmio, ou seja, um grêmio é um grupo de alunos que vão representar a classe. Um grêmio com 3 alunos. Então, eu tenho aqui grêmio. Tá aqui, grêmio com 3 alunos. Então eu pergunto, de quantas formas eu posso fazer esse grêmio com 3 alunos? Bom, a ordem é relevante. Se eu pego aqui, vem Maria, João, José. Esse é um grêmio. Aí eu falo assim, não, esse grêmio não, eu quero um grêmio com José, Maria e João. Gente, eu só falei o ordenamento dos nomes das pessoas em ordem diferente. Mas as pessoas que estão no grupo continuam sendo o quê? As mesmas. Isso aqui, nesse momento, é o que importa. Então, o ordenamento não é relevante, correto? Então, trata-se do quê? De uma combinação. Combinação de quê? Combinação de 10 elementos tomado de 3 em 3, que é quantos eu quero agrupar. Ou seja, eu não quero grupo de 3 alunos, então eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então, isso vai me dar o quê? Quantas formas diferentes que eu tenho de fazer ou de compor esse grupo, esse grêmio. Então, vou fazer aqui. Aí a gente vai jogar o quê? A nossa fórmula. Eu tenho aqui combinação de 10 tomado 3 a 3. Que isso vai dar o quê? Bom, 10 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui embaixo vai ficar o quê? 10 menos 3, que dá 7, né? 7 fatorial. Que isso vai dar o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial dá 6, vezes 7 fatorial. Aliás, eu vou colocar 6 não, vou colocar 3 vezes 2. Porque é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, não faz diferença. Então vai ficar 3 vezes 2. 3 vezes 2. Bom, posso cortar aqui o 7 fatorial com o 7 fatorial. O 2 aqui com 8 vai ficar 4. O 3 aqui com 9 vai ficar 3. Então, me sobrou o quê? Vou continuar aqui embaixo. 10 tomado 3 é 3. Ficou 10 vezes 3 vezes 4. Bom, 3 vezes 4, 12 vezes 10, 120. Então, eu teria aqui 120 possibilidades. Voltando aqui para o nosso exercício. O que a gente tem? Bom, eu tenho um agrupamento aqui, tenho 7 pontos.
E a cada escolha de 2 em 2 vai passar uma reta. Não tenho que, como reta não tem fim, eu não tenho o quê? Ordenamento. Se eu escolher A e C e C e A, é a mesma reta que vai passar ali. Então basta que a cada agrupamento de 2 eu vou ter uma reta. Então, se a minha disponibilidade são quantos pontos? 7 pontos. Então, se eu fizer a combinação de 7, 2 a 2, eu vou ter o total de retas que eu consigo montar aí passando por 2 pontos dessa circunferência. Beleza, então vamos pensar nisso. Vamos dar uma limpada aqui no quadro. Bom, então eu posso pensar o seguinte. Combinação. Eu tenho uma disponibilidade de 7 pontos, correto? Então é a combinação de 7 combinados, ou seja, agrupados de quanto em quanto? De 2 em 2. A cada 2 pontos que eu escolho, uma reta vai passar ali. Então, de 2 em 2. Que isso vai ser o quê? Bom, 7 fatorial. Vamos relembrar aqui a nossa fórmula. Vou deixar aqui pronto aqui embaixo. Qualquer coisa você olha e tira dúvida. A combinação de n tomado P a P, isso vale o quê? N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, quando você tiver dúvida, dá uma olhadazinha aqui e relembra. No início vai ser chato para gravar, mas depois, fazendo os exercícios, logo você pega a mãe. Não é nada tão difícil. Tá aqui. Então, no nosso caso aqui vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui vai ficar o quê? 7 menos 2, que dá 5 fatorial. Então, nós vamos ter o seguinte. Posso desenvolver o 7 fatorial até o 5? Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido 2 fatorial é 2 vezes 5 fatorial. Posso simplificar aqui 5 fatorial com 5 fatorial aqui embaixo, eu vou ter o seguinte. 6 vezes 7, 42 dividido por 2 dá o quê? 21 retas distintas passando de 2 em 2 pontos. Então, resposta aí, letra B. 21 retas distintas passando a cada 2 pontos escolhidos. Correto? Bom, então o segredo para você identificar se trata da combinação ou de outros casos, que a combinação é a única que o ordenamento não é relevante. É um agrupamento, é como se você pensasse só jogar num saquinho sem pensar se tem ordenamento ali. Se eu trocar a ordem que eu falar, vai gerar um novo elemento? Se não gerar, vai ser o quê? Combinação. Bom, vamos limpar a nossa luz aqui para a gente ler a próxima questão e deixar pronta para resolver. Pode botar a próxima questão no quadro, na tela, aliás. Vamos ler aqui a nossa questão. A questão diz o seguinte. Uma comissão de 5 pessoas é formada por membros de uma congregação, que é composta por 8 homens e 4 mulheres. De quantas maneiras é possível formar a comissão de modo que tenha exatamente 2 mulheres? Bom, voltamos aqui para o nosso quadro. Bom, a gente tem o seguinte, a gente tem que fazer uma comissão. Eu disse que geralmente quando fala em comissão, a gente está falando do quê? De combinação. Vou fazer um agrupamento de pessoas, então a ordem ali não é relevante. Então, filtrou ali, a gente já pensa, ponto, trata de combinação. Agora, como a gente vai resolver isso? Beleza.
Qual é a nossa disponibilidade? O que a gente tem ali para escolher? Disponibilidade é tudo que a gente tem ali. Eu vou escolher uma determinada quantidade para a gente fazer a nossa comissão. Bom, a comissão tem que ter 5 pessoas. Então, beleza. Comissão de 5 pessoas. Tá aqui. Mas o que eu tenho disponível aí? Cara, no meu grupo aí tem 8 homens e tem também 4 mulheres. Certo, tá aqui. Então eu tenho que fazer uma comissão com 5 pessoas. Dentre as pessoas que eu vou escolher, existe 8 homens, existe 4 mulheres. E nessa comissão de 5 pessoas tem que ter exatamente 2 mulheres. Bom, se tem que ter exatamente 2 mulheres, eu vou ter que ter quantos homens? Por consequência, 3 homens. Beleza. Então eu penso o seguinte. Eu vou ter que escolher o quê? 2 mulheres. Vou colocar aqui embaixo do outro. Eu vou ter que escolher necessariamente o quê? 3 homens. Então aqui, eu vou escolher 3 homens e 2 mulheres. Bom, veja o seguinte. Se eu vou ter que escolher 3 homens e vou ter que escolher 2 mulheres, esse E aqui é aquele nosso fator multiplicativo, né? Lembra da regrinha do E e do OU? Se eu tiver que fazer uma coisa ou outra, eu vou somar. Aqui eu tenho que fazer uma coisa e outra. Eu tenho que escolher 3 homens e escolher 3 mulheres. Então eu posso pensar o seguinte. A quantidade de formas que eu posso escolher 3 homens, eu vou ter que multiplicar pela quantidade de formas que eu vou ter que escolher o quê? 2 mulheres. Então vamos lá. Bom, dos 8 homens, eu vou ter que escolher quanto? 3. E o ordenamento não é relevante. Eu tenho 8 homens e eu falar assim, ó, vem 3 qualquer aqui para cá, para a gente compor nossa comissão. Então isso aí é uma combinação de 8, que eu tenho 8 pessoas disponíveis, e eu vou escolher o quê? 3. Vou multiplicar isso, porque pelo fator multiplicativo aqui, o E, né? E agora eu vou escolher 2 mulheres. 2 mulheres entre quantas? Entre 4 mulheres, né? Bom, então, vou fazer uma combinação de 4, tomado 2 a 2, ou seja, agrupado de 2 em 2. Que aí é só a gente pensar o quê? Na nossa formulazinha, né? Que ela diz o seguinte. Vamos colocar aqui para a gente gravar. Combinação de N tomado P a P. Isso aqui é a mesma coisa que N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Não é isso? Tá aqui. A gente já sabe disso. Bom, aplicando aqui no nosso caso. Então eu vou ter o seguinte. Combinação de 8 tomado 3 a 3, isso aqui é a mesma coisa que 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 dá 5 fatorial. Vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2 dá 2 também. Então o que importa para a gente aqui é simplificar para a gente resolver a questão e acabar. Então eu tenho aqui, vou desenvolver o 8 até parar no maior de baixo aqui, no denominador, que é o 5, né? Então eu vou ter o seguinte, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 5 fatorial, tudo isso vezes 4 fatorial, que eu vou desenvolver até parar no 2, então 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial é 2, eu vou deixar 2, e o outro aqui eu vou deixar 2 fatorial, para a gente poder cortar. Então eu tenho o seguinte, posso cortar 5 fatorial com 5 fatorial? Não posso? Bom, 3 vezes 2 é 6, posso cortar com 6 de 5, não posso? Beleza. Então aqui, 2 fatorial, eu posso cortar com 2 fatorial, e esse 2 aqui posso cortar com 4, vai sobrar quanto aqui? 2. Então, depois do nosso corte, sobrou o quê? Aqui sobrou 8 vezes 7, então eu tenho 8 vezes 7
vezes, aqui me sobrou o quê? 2 vezes 3, né? Então, o 2 dali, vezes 3. Então, isso aqui vai ficar 8 vezes 7, 56, vezes 6, que 3 vezes 2 é 6, né? Então, aqui nós vamos ter o seguinte, 56 vezes 6 dá 336, né? Não? Vamos fazer aqui a continha só para a gente não ter dúvida. Então, eu tenho aqui 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Então, aqui nossa resposta, 336. Então, eu tenho como fazer o quê? 336 comissões diferentes com 2 mulheres. Poderia fazer o quê? Poderia pensar em comissões com uma mulher? Poderia. Então, se tem que ter uma mulher, vou ter que escolher quantos homens? 4. E assim, a comissão com 4 mulheres. Comissão com 4 mulheres vai ter que ser quantos homens? 1, porque tem que ter exatamente 5 pessoas na comissão. Correto, gente? A gente volta na sexta-feira, trabalhando mais um pouco sobre combinação, certo? E por hoje ficamos por aqui. Boa noite para vocês, bom descanso. Continue acordado aí para continuar assistindo a aula do Lucas. E até sexta-feira. Valeu, gente. Boa noite.